Olá, bom dia. Hoje é dia 23 de dezembro de 2020. Esse é o nosso Today, o nosso encontro diário de segunda a sexta. Geralmente às 7 horas, hoje um pouquinho atrasado aqui, mas já estamos por aqui para a gente poder fazer o nosso encontro. A Marília Tomazini já está aqui conosco também, Maricele Tavares também, a Nanda Orquídea, a Verônica também conosco, a Gilza Lídia também está por aqui, a Cláudia Landim também, Verônica Maria também aqui conosco, Maria Lúcia Simões de Souza, Emília Soares também, Ingrid Nicole, Dora Firmani também presente conosco, Iraci Piovesana também está por aqui, a Lenir também conosco, Lenir Gonzaga Medeiros, o Rogério PG, a Glória também conosco, muito legal. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Roseneide Burgos aqui, Lucijate aqui também, a Ana Lúcia Linhares aqui conosco também, a Iva também presente por aqui, a Rúbia Maia pergunta a diferença entre gergelim preto e branco, né? Bom, o gergelim branco, ele tem 7,5 vezes mais cálcio do que o leite, quando ele é integral, e o gergelim preto integral tem 10 vezes mais cálcio do que o leite. Então a diferença é a concentração de cálcio entre os dois, né? Tem mais cálcio presente no gergelim preto do que no gergelim branco. Bom, deixa eu só passar para vocês aqui algumas informações a respeito dessa questão aí do coronavírus, né? Porque, infelizmente, ontem nós batemos aí o recorde de novos casos diários em 24 horas. Ontem o Brasil passou a marca de mais de 55 mil novos casos confirmados em apenas 24 horas. Ou seja, nós estamos aí com o vírus circulando e estamos tendo, né, um número de casos maior do que na primeira onda da Covid-19. Então isso é algo preocupante, é algo que deve trazer uma reflexão profunda para cada um de nós. Estamos chegando agora nas nossas festas de fim de ano, não vamos promover aglomeração com muitas pessoas, né? No máximo ali a sua família, né? Não vamos fazer festas, né, com muita gente não, porque o negócio está complicado, tá, pessoal? Então, mais de 55 mil novos casos, foi a primeira vez que o Brasil atingiu essa marca de número de casos confirmados em 24 horas. A média móvel dos últimos 7 dias deu quase 50 mil novos casos diários, ou seja, se a gente for fazer essa conta, a gente está falando aí de 350 mil pessoas contaminadas em apenas uma semana. É muita gente. Temos que realmente nos preocupar. Além disso, lá no Rio de Janeiro, cientistas descobriram uma nova variante do vírus, né? Ou seja, o vírus mutado, né, está circulando ali no Rio de Janeiro. Eles ainda conhecem muito pouco a respeito dessa nova variação do vírus. Eles não sabem qual é o grau de infecção, se é maior ou menor a disseminação desse vírus. Também não sabem se o grau de risco, né, para a vida das pessoas contaminadas é maior ou menor, se o grau de letalidade do vírus é maior ou menor. A questão é que o vírus está sofrendo mutação a torto direito, né? E temos que realmente nos precaver, né? Precaver ao máximo, porque a coisa está bem complicada, né? Então vamos cuidar, porque não tem nada controlado, tem vários estados aí que estão com uma tendência de alta do número de casos gigantesca, né? Alguns poucos estados aí com um grau de estabilidade no número de mortes e casos, e pouquíssimos estados que está diminuindo. Por exemplo, Piauí, Goiás, né? Foram os estados assim que apareceram diminuindo o número de casos. Todos os outros ou está estável ou está aumentando, né? São Paulo voltou a um nível de restrição mais alta, a coisa está complicada.
Então, assim, chegamos às festas de fim de ano e devemos cuidar. Esse é o momento de nós termos responsabilidade com relação às aglomerações. Por quê? Promover aglomerações nesse período agora é a pior opção que a gente tem. Até estava verificando, olhando nos sites de notícia, e estava vendo de uma atriz famosa, né, que estava com uma festa de fim de ano já programada, né, para algumas pessoas, e ela cancelou e escreveu um textão dizendo que nesse momento, mais importante do que fazer as comemorações de virada de ano, é comemorar por estar viva e não promover as aglomerações, né? Certíssima, corretíssima ela, né? Muito interessante, né? Alguém se pronunciar dessa forma, sendo pessoas aí dessas conhecidas e famosonas, né? Bom, eu vi aqui que a Lucy já te pediu para estar participando, então nós vamos chamá-la para a gente tentar conversar. Vamos ver o que nós conseguimos aqui. Vamos ver se vamos conseguir falar com a Lucy Jatki. Aguardando, enquanto isso eu vou cumprimentando quem está por aqui conosco. Vamos ver, a Andréa Moraes está por aqui também, a Yara Vidal também, BTG aqui também, vai dar certo. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, melhor ainda agora com a consulta. Aqui é assim, pediu, a gente atende. Então, vale a pena insistir, tentar e orar. Que bom. Eu já conversei com a tua filha recentemente, né, que ela está grávida, né? E aí agora veio o momento de conversar com a futura vovó. Todo mundo feliz. Acredito, não tenho dúvida, né? A minha mãe disse que não sabe se ficou mais feliz quando tu estava grávida de mim ou quando a gente estava esperando aqui nossas filhas, né? Então, doutor Ricardo, Sim. eu teve um tempo atrás que eu estava tentando conversar com o senhor, né, quando eu conheci o teu programa, Uhum. e aí depois eu disse assim, não, vou esperar, vou fazer um monte de exame, tudo que ele tem indicado aí, tudo não, mas uma parte, né, aquilo que o doutor indica, para mim depois começar a pedir consulta de novo. Daí já vem com os exames prontos, né? Então vamos lá. Então, eu posso ir passando os valores dos exames? Vamos analisando eles. Então, tá. O hormônio folículo estimulante. Ok. O que é isso, doutor? Nós temos alguns hormônios que são chamados de hormônios sexuais, né? E dentre os hormônios sexuais, o folículo estimulante, ou FSH, ele tem o papel de, quando a mulher está no ciclo, né, reprodutivo dela, estimular o crescimento do óvulo, para que o óvulo possa se desprender depois, né, de dentro do ovário e ser captado ali pelas fímbrias das tubas uterinas, né? Então o FSH serve para isso. Você ainda continua menstruando ou não? Já está se encerrando o ciclo já. Eu penso que estou entrando já na menopausa. Bom, então, se você está entrando na menopausa, é provável que o FSH já seja um hormônio que vai estar dando baixo, né? Deu 17,14. Tá dentro ainda de um valor aí de ciclo ainda, né? Mas tá já partindo para o Já final. está indo. Pelo que que eu vou falar, que eu estou entrando na fase da menopausa já. Tá. T4 tiroxina livre. Ok. Deu 0,91. Tá dentro da normalidade esse. Esse é um hormônio da tireoide, né? Super importante para toda a parte do metabolismo nosso, né? Que bom. A vitamina B12, agora ela está 348. Agora, isso quer dizer o quê? Então, eu já comentei outra vez nas lives, nas tuas lives, não vou chamar de senhor. Você.
E assim, eu acho que há mais de um ano atrás, já quase 2 anos, eu entrei num grupo de saúde, e daí eu comecei a perceber, pelas conversas do grupo de saúde, lá tinha várias pessoas entendidas assim, nos tratamentos naturais, e que os sintomas que eu estava tendo, que era B12 baixa. Eu saía, assim, de rotina todo ano, fazer exames no médico, né? Mas eles nunca me pediam o exame da B12, Coisa nem que da eu, D3. coisa que eu não consigo entender por que que não solicitam. Se a gente sabe, por exemplo, que no Brasil, a vitamina D3, como você falou, nós temos aí uma deficiência que está na ordem de 7 brasileiros de cada 10 com um nível abaixo do normal. E quando a gente observa a B12, mesmo aqueles que fazem ingestão de alimentos de origem animal também estão com o nível de B12 baixo, grande parte deles, eu não consigo entender o motivo pelo qual não se pede essas duas vitaminas se elas são vitais, né? Ou seja, são vitaminas diretamente ligadas com a manutenção da vida. Mas tudo bem. Daí eu peguei no início do ano passado, bem no começo do ano passado, eu tava vendo que eu estava ficando assim ruim, fui no médico, daí era uma médica que me atendeu, daí ela deu, disse, ó, eu quero a vitamina B12 e a D3, ela não conversou nada, ela me deu, né? Aí com todos os exames normal lá, né, assim, mais simples, né? Eu fui fazer daí só que eu encaminhei pelo SUS, levou uns 2 meses para sair o resultado. Eu só fui piorando. Daí com isso, eu me sentindo muito fraca e tendo certeza já da deficiência de B12, eu comecei a tomar muita vitamina. Daí eu sentia muita fome. Comia, dali meia hora, eu tinha muita fome. E tudo aquilo que você já descreveu aí da B12 baixa, eu fui tendo. Eu já não conseguia mais quase nem ficar de pé já. Eu não fui para o hospital porque eu não pedi para ninguém me levar. Nossa. Daí, numa sexta-feira, eu fui pegar o resultado e na parte da manhã, e daí lá eu mesma olhei o resultado, fui direto numa farmácia de confiança. Na hora lá, o farmacêutico, ele olhou para mim e perguntou assim, como é que tu tá de em pé, né? Ele estava 59. Nossa. Ah, Isso você já estava tomando. não, Não, ainda não. ainda não, ainda não, porque eu não tinha feito o resultado. Eu não sabia, eu sabia que era pelo que falavam, Só pelos mas eu não sintomas, tinha né? Poxa, sintomas, mas 59 é muito baixo, hein? então, e eu digo assim, foi milagre. Eu digo assim que é um milagre, porque daí cheguei na farmácia, daí na hora ele já me passou a injeção, né? Que tu sempre fala aí. Daí ele deu o tratamento para fazer 4 injeções uma por semana, depois mais 4, uma a cada 15 dias, e depois, para completar um ano, seria uma a cada mês. Ok, legal, bastante. Bastante. E junto com uma outra vitamina lá. Daí eu fiz durante um ano, daí eu fui melhorando aos poucos, né? Uhum. Um ano agora, este ano, eu peguei esses exames de novo, né? Ainda estava 200 e pouco. Nossa, depois de tudo isso, foi só para 200 e pouco? Sim, mas é porque eu tenho, né? Eu estou tentando ter o símbolo do intestino irritável. Por isso que não absorve. Então tem um outro probleminha aí, né? Sim. Daí eu peguei, daí como eu aprendi a sublingual, a pastilha sublingual, daí eu fiz 3 meses de pastilha sublingual. Ó, tem uma pergunta De, aqui, ó, interessante para você, ó. A Cláudia Lima pergunta assim, ó, quando deu 59, ela pergunta se você era vegetariana ou não. sim, já sou vegetariana estrita, não, mas parei de comer carne já faz 5, 6 anos, eu acho, mais ou menos, todo carne. Agora, ovo, desde que faz 1 ano e pouco, eu acho, mas parei de comer também por completo. Sim, mas a B12 a gente entende que não é só vegetariano que pode ter esse problema. Eu e tudo Se que fosse só vegetariano, ninguém estaria com deficiência, porque eu acho que todo mundo que vira vegetariano, já sabendo que não está ingerindo, suplementa. Porém, não é assim que funciona, né? Dos meus pacientes, por exemplo, que comiam carne, queijo, leite e ovos, que são as fontes de vitamina B12, desses de cada 10, 7 estavam com carência de B12. Ou seja, mesmo comendo os produtos que são fontes de B12, ainda assim
tinham carência de B12. Sim, daí eu comecei a me estudar, né? Me estudar, né? Porque daí, assim, também, através do então, depois eu comecei a fazer o curso, eu tô começando fazendo ainda um curso de terapeuta. Daí eu comecei a aprender mais, eu nunca aprendi assim, sobre iguais. E depois assistindo o programa também, daí tá fazendo o curso completo. A gente fala bastante aqui sobre várias questões, né? Por exemplo, da B12, é preocupante a gente não fazer o exame. Tem que fazer esse exame pelo menos 1 a 2 vezes ao ano. Uma vez é meio que o suficiente, 2 vezes seria o ideal. E quando a gente faz o exame, a gente tem que observar o seguinte: você tem um nível considerado normal, né, que é ali acima de 200, né, acima de 179, vamos colocar 200. Isso já é considerado normal. Só que é aquele negócio, se eu estiver no 205 e o mínimo é 200, para que eu vou ficar tão perto do 200, né? Então, estando acima de 200, está normal, mas isso não quer dizer que seja o ideal. O ideal é a gente estar lá para cima dos 400, para que a gente garanta pelo menos uma margem de segurança, até a realização do próximo exame, para que, se for caindo, não caia a níveis de eu entrar de novo numa deficiência de vitamina B12. Então, é importante a gente fazer o exame, independente de você ser vegetariano, independente de você comer os produtos de origem animal, pelo menos uma vez ao ano todo mundo deveria fazer. Ainda mais que a B12 é uma vitamina de difícil absorção intestinal. Então a gente tem que realmente estar acompanhando sempre. Sim, é tanto que o meu marido, ele não é vegetariano. Mas a TV deu 200 e alguma coisa também. Eu vou fazer, agora já pedi para fazer super igual, para fazer o tratamento para ele, agora é o tratamento. Pois é, você está vendo. E ele comendo produto de origem animal já estava lá na beira do precipício, né? Para cair já no nível de deficiência. Sim, ele come tudo de origem animal, come bem. Então, daí eu comecei a me estudar, né? E cheguei, então, à conclusão que há quase 10 anos atrás eu tirei a vesícula, né? Se fosse hoje, eu já saberia como tratar naturalmente para não precisar ser tirado. Mas na época eu não sabia. E daí, depois que foi tirada a vesícula, é que começou a dar problema de intestino. Depois do problema intestino, veio o problema da B12. É. Pois é. Então, Esse problema de intestino, síndrome do colo irritável, ele é algo assim que geralmente não é muito falado, geralmente não é muito enfatizado o risco. Mas nós estamos falando de uma síndrome que acelera o trânsito intestinal. Além da retirada da vesícula, a presença de uma síndrome do colo irritável faz com que muitas vezes você se exponha a um risco muito grande, né, para ter carências nutricionais. Isso é muito importante a gente observar. E não só a vitamina B12, porque se o trânsito intestinal fica acelerado, você vai perder aí grande parte dos nutrientes que você ingeriu, né? Grande parte. Então isso é muito importante. Tentar trabalhar para o controle dessa síndrome é muito importante, porque de nada vai adiantar ficar fazendo aí reposições via oral, né, de suplementação de vitaminas, minerais e outras coisas mais, se for o caso, com a síndrome. Não vai ter a taxa absortiva que a gente deseja. Então isso é muito importante, né? Tem gente aqui, ó, que falou uma coisa interessante. Vamos só responder aqui, Lúcia, ó, que legal. A Márcia, ela diz assim, ó, que ela é vegana, né, no caso, né? Então não come nada de origem animal. E a B12 dela está em 978, né? E diz que não faz suplementação. E aí eu fico pensando, como é que ela chegou nesse nível de B12 sem fazer suplementação? Mas o pessoal perguntou quais são os sintomas, né? E aí eu vou perguntar quais são os sintomas que você estava sentindo, Lúcia, quando você percebeu que sua B12 estava baixa. então, doutor, eu comecei a ter câimbras, umas câimbras esquisitas nas pernas, esquisita. Não era câimbra mesmo, era uma coisa estranha assim, sabe? Dormência nas mãos, começou a faltar memória, colapso de, assim, parecia que de repente eu ia ficar sem nada na memória, assim. Não consegui mais ficar nem de joelhos para orar, não caminhar direito, não consegui pegar direito as coisas, tudo aquilo que o doutor fala. Uhum. É incrível.
eu vivi na pele. Isso que não cheguei a 50, né? Acho que se tivesse chegado a baixar de 50, eu estava pronto, já tinha. Pois é. Então, assim, os principais sintomas, o pessoal está perguntando bastante aqui, é o seguinte: nós temos os sintomas neurológicos. E pensando na parte neurológica, tanto a parte cognitiva, ou seja, a parte de aprendizagem, memória, é afetado, quanto também a parte motora. Porque quem controla a parte motora é justamente o sistema nervoso. Então, nesse caso, as deficiências de B12 podem gerar alteração na marcha, que a gente chama, onde a pessoa vai ter um andar cambaleante muitas vezes, ela pode ter uma perda de noção de espaço. Então, você começa a trombar na parede, bate o ombro, bate o cotovelo, chuta, né, o cantinho lá do sofá e quase quebra o dedinho, esse tipo de coisa. Porque começa a ter uma perda de noção, né, da lateralidade, do espaço, por causa da parte neurológica afetada. Então, esses são sintomas básicos. E você começa a ter um grau, muitas vezes, de fadiga e cansaço muito grande. Isso correlacionado, muitas vezes, já ao aparecimento de uma anemia decorrente da deficiência de B12. Então, assim, B12 é vida, né? Falta de B12 é morte. Então, a gente começa a realmente definhar com falta de B12, né? Alguém disse que a B12 dela está em 500 e pouco e pergunta se é normal. Sim, excelente. Acima de 400 é um valor fantástico. Então, tem gente com 542, gente com 650, né? Então, muito legal. Eu vivi tudo isso aí, doutor. Daí eu fiz, né? Daí eu fiz a sublinguagem de novo, passou 30 dias, eu fiz o exame, e para saber o resultado, é onde que eu disse que agora ainda está em 348. Então, agora eu vou fazer novamente. Vou fazer mais 3 meses sublingual até chegar a um nível bom que o doutor indica para gente. Isso, pelo menos você já está dentro do nível de normalidade agora, né? E aí, Lucy, é fantástico, né? Você está nesse nível já. Amei, porque eu vivi na pele, nossa, mas eu senti assim, que a minha mente não voltou ao normal que era antes. Parece que ficou. Talvez ainda não, mas é bem provável que vai voltar sim. Não existem dados científicos que mostram que você passar um período, né, com carência de B12, que isso vai gerar uma lesão, digamos assim, no cérebro, onde vai comprometer, né, a sua função cognitiva para sempre. Não. Fazendo as devidas correções, volta ao normal. É igual, por exemplo, quando você está com uma anemia por falta de ferro. Depois você corrige a anemia, mas vai continuar tendo um cansaço crônico. Não, não vai. Conforme você vai fazendo o processo da correção, você vai voltando ao normal. Então, isso daí é o normal. Fiquei feliz, então. Proteína urinária. D3. Aí você está falando de exame de urina já. Eu vou seguir uma folha aqui. Uhum. Tá. D3, tá bom? O normal é não ter presença de proteína na urina. Normal. O que causa proteína? São vários motivos, né? Por exemplo, pessoas que têm diabetes têm um risco de ter o que a gente chama de proteinúria. Pessoas que têm hipertensão, também. Pessoas que têm lúpus, também. Né? Pessoa que tem já um comprometimento renal, como uma insuficiência renal, também pode ter. Então, são vários motivos que acabam levando. Mas aí temos que tentar analisar. Se você tiver o exame do EAS completo, a gente vai entender melhor o que vai acontecer lá. Enquanto você vai procurando aí, a Leide pergunta se o sobrinho dela está com nível de vitamina B12 normal. Diz que ele é criança e está em 315. Está normal, sim. Esse aí acho que não tem, doutor, porque a médica, quando me deu, ela disse assim: eu vou te dar esses aqui, se algum deles estiver desregulado, a gente faz outros para ver que tem. Uhum. Esse aí não. O Fábio está dizendo que a B12 dele chegou em 1000 e aí ele parou de suplementar. Tá certo, tem que parar por um período mesmo, né? Vamos lá então, vamos continuar com os exames aí. Hormônio tiroestimulante. 3. Está normal. Esse é o TSH, é um hormônio que é produzido com a finalidade de estimular a tireoide a trabalhar. Esse é tiroide.
É um hormônio correlacionado ao funcionamento da tireoide, né? Ele que estimula a tireoide a trabalhar, tá normal. Que bom. Ácido fólico 14. Tá excelente. Bom. Muito bom. Tá. Ferritina, pelo que eu vejo que você fala, está baixo. 23,3. É um nível muito baixo, ainda é dentro da normalidade. Só que é aquela questão, né? Mesmo que a gente estava falando com a B12 agora, ninguém quer ficar ali próximo do 200, né? Então, ferritina, o ideal é que a gente consiga estar num nível maior do que 50 no resultado do exame. Quando você está aí já com esse nível próximo dos 20, você já está chegando lá perto dos 10, que é o mínimo, né? Então, o que é o ideal? Já fazer uma correção. Então, essa correção a gente faz geralmente com o sulfato ferroso de 160 miligramas, que daria uma dose aproximada de 60 miligramas de ferro. Então, 160 miligramas por um período de um mês. Aí nós temos, né, a questão da síndrome do colo irritável. E vamos ter que fazer o seguinte, vamos ter que suplementar e depois analisar para ver como que nós tivemos resultado no aumento ou não dessa ferritina sua. E quando você fala que tem síndrome do colo irritável, uma coisa que preocupa é que muitas vezes você tem sangue oculto, né, nessas fezes de diarreia. Então, nem sempre você visualiza a presença do sangue, mas às vezes tem. E às vezes pode ser isso que está conduzindo você para esse nível de ferritina baixo. Mas essa questão do síndrome do colo irritável, eu já estou conseguindo melhorar. Ó, legal. Hã? Muito bom. Tá. E isso daí, ó, tem que cuidar aqui, ó. Né? É verdade. Ô, doutor, daí esse 160 miligramas aqui por um mês, são comprimido? O que é? É comprimido. É um comprimido por dia. E aí você vai fazer esse uso desse comprimido no intervalo das refeições. Nunca junto com refeição. Vou anotar aqui. Sim. A Jaque pergunta aqui, ferro sérico é o quê? Então, assim, ó, a ferritina, a gente está medindo o estoque de ferro do organismo. O ferro sérico é o ferro que está circulando no organismo, que está disponível para o uso do organismo. Então, são as duas medidas de ferro que geralmente nós fazemos. O ferro sérico, que é a quantidade que eu tenho disponível no sangue para uso do organismo, e a ferritina, que é a capacidade que eu tenho, né, de estar fazendo armazenamento de ferro. Ok. Doutor, o cortisol deu 10,2. Quanto? 10,2. Tá bom. Estradiol, 326,3. Então, esse daí já é hormônio correlacionado à parte sexual mais uma vez, né? E aí, no caso, nós estamos falando do principal hormônio sexual feminino, que é o estradiol. Nós temos a estrona também, que são dois hormônios pertencentes à parte dos hormônios estrogênios, né? Então, ele está num valor aí bem alto, né? Não há problema. Então, você ainda continua com seus níveis, né, de hormônio sexual dentro da normalidade. Tá normal? Falaram que é muito alto esse valor? Tá muito alto, mas é melhor estar alto do que estar baixo, né? Quando ele está baixo, que você entra aí no período de parar de ciclar, que aí começam os efeitos colaterais de proteção de massa óssea, de perda de músculo e assim por diante. Tá, a vitamina D3, né? 25, agora deu 38,9. Então, Ela estava 20. então Depois, agora está dentro de um nível de normalidade. mas eu vou fazer o tratamento aumentar um pouco, pode ser, né, doutor? Pode aumentar um pouco mais, sim, e pode também usar 2.000 se quiser fazer para manutenção, né? Ó, pensando em B12 aqui ainda, chegou uma pergunta interessante. Deixa eu responder aqui, Lúcia, que eu achei bacana. Ó. A Iraci Piovesana pergunta assim, ó, minha mãe tem 83 anos. A vitamina B12 dela deu 379, né? Tem que repor? Bom, está dentro da normalidade. Só que nesse nível já, Iraci, é interessante você dar um comprimido de citoneurin 5.000 microgramas para ela, uma vez na semana, com a tentativa de nós pelo menos mantermos dentro desse nível, tá bom? Então tá legal, não tá ruim não, mas vamos tentar manter dentro desse nível aí.
É a D3, daí ela estava 27, mesmo eu tomando banho de sol também, que diz que a gente tem sol aqui, porque aqui no sul é difícil ter sol, quase todo dia fica nublado e chove. Eu fiz 3 meses também subigual e aumentou bastante, né? Ficou bem legal, 38, mas eu vou fazer mais um tempo. E eu acho muito interessante, tudo que eu aprendi contigo é para manutenção depois. A manutenção, eu achei muito legal. Fazer manutenção, Funciona. E funciona, viu? eu acredito. Agora, o outro resultado, pelo que eu tenho ouvido as lives, né, teus programas, vamos ver, 7,38, Homocisteína, 7,38, tá muito bom. né? Pelo que eu vejo. Tá. Ó, tem uma pessoa que está dizendo aqui que é a Catiane Gerardi, que ela disse que está grávida e o TSH dela deu 13,90, ela quer saber se está normal. Tá normal sim, Catiane. Tá normal, pode seguir sua gestação tranquila aí. O ácido úrico, 5,7, Normal, mal. Triglicérides, 100. excelente. Colesterol, 52. Quanto? 52. Mas é o total ou é um específico? HDL, Ah, tá. HDL. Nossa, levei um susto agora. Então, o HDL 52 tá bom, né? Ideal até chegar a 60 para mulheres, mas 52 já é um valor bom. Esse é aquele tipo de colesterol que tem um tamanho pequeno e circula rápido pela corrente sanguínea e traz a proteção cardíaca que a gente precisa. Então, o ideal é que ele chegue até 60 para mulheres, mas 52 já é um nível muito bom. mas precisa melhorar. Não, tá bom. O que mais que tem aí de colesterol? Colesterol total, 119. Muito bom. Muito bom mesmo. Quanto tempo faz que eu não escuto isso? Vale a pena ser vegetariano. Vale. Isso daí é um fato. Essa dúvida eu não tenho, mas é bom quando a gente vê. Por exemplo, assim, você não vai encontrar uma pessoa que come carne, queijo, leite e ovo com 119 de colesterol total. É impossível isso. Não tem como. Por quê? Porque nesses produtos de origem animal você tem gordura saturada, que serve como matéria-prima para o corpo produzir o colesterol do tipo LDL. Então, normalmente a pessoa tem mais de 100 só do LDL, quanto mais ter o total a 119. Impossível. O que a gente vê na literatura é que o colesterol de 150 miligramas, que era considerado o ideal antes, ele só vai ser conseguido, né, ficar dentro desse nível de no máximo 150 para quem é vegetariano, né? Para quem não é vegetariano, dificilmente a pessoa vai conseguir esse nível, né? Praticamente impossível. Tem o colesterol total frações. Uhum. 119, né? Um pouco diante, né? Uhum. Glicério 100, é só tudo resultado. É. Ó, aqui tem uma pessoa que diz assim, ó, que o colesterol deu 290, se é normal. Não é. O limite é 200 e já não é o ideal. O ideal seria abaixo de 150. 290 já tem que cuidar, porque provavelmente está com um LDL bem alto. E a Márcia Lolli pergunta assim, ó, como fazer para ter um nível bom de homocisteína? Porque o seu deu excelente, né? Então, assim, ó, cuidando com a quantidade de proteína que você ingere, né? Se você, por exemplo, come produtos de origem animal, a tendência é que a homocisteína suba. Se você, por exemplo, também está com carência de vitamina B6, B9 e B12, B6 é a piridoxina, encontrada nos alimentos integrais, cereais integrais. A B9 é o ácido fólico, muito presente nos vegetais verdes escuros. E a B12 é a que a gente tem que suplementar. Se você tiver com esses níveis normais dessas vitaminas e consumir pouca proteína de origem animal ou não consumir proteína de origem animal, a tendência é que fique no nível que deu hoje, por exemplo, da Lucy, né? Dentro do padrão de ideal, aí dentro de 7 para baixo. Né? Então é assim que a gente consegue controlar a homocisteína. E aí diminui risco para Alzheimer, demência, né? Para déficit cognitivo, menor risco para a gente poder desenvolver diabetes tipo 2, hipertensão e assim por diante.
Doutor, então, o LDL 47, Uhum. tá bom? Excelente. Bom, bom não, excelente. O limite dele é 100, você está em 47, ou seja, você pode até, como eu brinco com alguns pacientes, você pode até morrer um dia, mas não vai ser de formação de placa de ateroma. Essa certeza você pode ter. VLDL, Tá muito bom. tá, daí agora, e colesterol total 2,29, Quanto? 2,29. O que que é isso daí? E C, e colesterol total. Ah, não, tá tranquilo. Seu colesterol tá De- excelente. depois tem o HDL, colesterol 0,90. Não, tá tudo normal o colesterol. Tá bom. Tem gente perguntando se todo o ômega 3 é de origem de peixe. Não, tem o ômega 3 proveniente da linhaça também. Eu preciso depois fazer as perguntas pro meu intestino. Mas estou quase terminando. Uhum, Potássio 4,8, tá normal. sódio 146, Tá normal. tá normal? Tá. Cálcio iônico 1,22. É o calciônico, né? Isso. O iônico tá normal. É porque você tem o cálcio livre também. Aí esse tem que ficar por volta de 9. Esse não foi. Não, mas é o iônico dá na mesma. Um dos dois já tá bom. Então tá. Magnésio 2,3. Tá normal. Tá, esse cálcio seria o cálcio que a gente precisa dos ossos? É, esse aí. Se Ah, você, por exemplo, tiver com nível normal desse cálcio na corrente sanguínea e com seu nível normal de vitamina D, você consegue fazer com que esse cálcio vá para dentro do músculo e do músculo para o osso para manutenção de massa óssea, né? Então é importante tanto estar com o nível de cálcio na corrente sanguínea normal quanto o nível de vitamina D. que bom. Lucy, chegou aqui uma pergunta bem interessante, na verdade um comentário, mas eu gostaria de citar. A Márcia, ela diz assim, ó, que ela e o esposo, eles tiveram Covid. E a ferritina dele estava em 986, né? Com esse nível de ferritina, Márcia, ele precisa fazer sangria. Não tem como controlar ou esperar essa ferritina baixar normalmente. Tem que fazer sangria e normalmente é de 1 a 3 sangrias para conseguir trazer o nível de ferritina para o nível de normalidade. Se não fizer, esse nível de ferritina que ele tem circulante hoje no organismo pode gerar um problema grave chamado de hemocromatose, aonde você começa a depositar o ferro dentro de determinados tecidos e esses tecidos vão perdendo a sua função. Os principais tecidos que você gera essa hemocromatose são fígado, que ele vai perdendo sua função pelos depósitos de ferro, mas também o coração, né? Então é muito importante fazer a sangria e baixar isso daí para menos de 400. Pode continuar. Doutor, esse aqui é manipular ou conta de farmácia mesmo? Para ferritina? Não, esse compra em farmácia normal mesmo. Não Tá, tem necessidade de ser manipulado, não. E ele é um produto barato, né? E você encontra em todas as farmácias. ok. Hemograma, Sim. tá. Eu tenho que falar cada númerozinho, tem embaixo do outro, sim? Não precisa falar todos. Começa aí os dois primeiros e depois o RDW já me ajuda a ter uma noção. O eritrocito, né? Eritrócitos. Não tem problema. Eu que tenho que saber pronunciar isso daqui. 4,30. Tá ótimo, tá bom. Hemoglobina 13,8. Tá excelente. E agora o RDW. RDW 34, não, 12,7. Quanto? 12,7. Tá normal. Então, assim, esses três são indicativos bem importantes dentro do hemograma. Depois você tem o volume da corpuscular médio, que é o VCM, né? Então, mas
Quando esses três dão normais, é porque a pessoa não está em anemia. Ainda mais que a sua hemoglobina deu 13, o ideal seria pelo menos 12, né? Se o nível de eritrócito também deu dentro da normalidade, RDW, está tranquilo. Parte de hemograma passou, né? Sem problema. A série branca agora, Uhum. leucócitos 6.400. Isso. Quando o leucócito também dá normal, dificilmente os outros vão dar alterados, né? Então, tá normal. Tem que ser pelo menos 4.500. Alguns exames já estão considerando até 4.000 como normal. 6.800, então, tá perfeito. 400, é. Foi É, 6.400. então, a minha série que Plaquetas é importante. 233. Perfeito. Agora, creatinina, Sim, 0,70. tranquilo. Tá bom assim? É, normal é até aparecer por volta de 0,90, mas não tem problema 0,70 não. É alinina, Qual? aliniferase. Ah, tá. Então agora são as enzimas hepáticas. Ah, tá. Isso eu pedi para ela. Uhum. 17. Tá tranquilo. É? Ah, que bom. Aspartato. É, TGO. é isso. Vai para a sigla. Mas é mais complicado fazer a leitura do nome. TGO, vai lá. 17. Também tá muito bom. Glicose em jejum. 76. Muito bom. Nossa, fiquei muito contente com o resultado dos meus exames. É, pois é, terminou? Esse daqui, sim. Aí, ó. No resultado dos seus exames, você está muito bem. Agora, o que é legal de ver o resultado dos seus exames é saber que antes de começar, né, esse processo da mudança, esse processo de suplementação e as devidas correções, né, tomando sol e assim por diante, estava com carências, né? Ou seja, é uma comprovação de que realmente nós investirmos, né, num estilo de vida melhor vale a pena. Olha os seus resultados com relação à glicemia, seus resultados com relação à parte de colesterol, né, homocisteína, tudo normal. Então, assim, quando a gente fala que é possível, tem muita gente que ainda fica com o pé atrás, achando assim, ah, mas será que realmente normaliza? Será que realmente fica bom? Hoje você deu, luz, para a gente aqui, né, a esperança, né, de que é possível, né, ter sim um estilo de vida saudável, manter os níveis, né, de todos dessas análises bioquímicas normais. É aquilo que eu falei com relação ao seu colesterol, foi perfeito. Nossa, muito legal ver o teu resultado de colesterol. E aquilo que eu disse, E faz eu, tempo que eu não vejo um colesterol dessa forma, com um colesterol total em 119. e eu sou muito feliz e eu gosto muito da alimentação saudável e natural, né? Doutor, quando eu tive a B12 baixa, que ela baixou muito lá, eu fui perdendo peso assim, consideravelmente. Rapidamente, eu perdi 10 quilos assim, praticamente em poucos dias. Nossa. Foi muito rápido, mesmo comendo que só vendo. E daí depois, quando comecei assim, eu não, eu não consegui mais fazer exercício, eu tive que parar de fazer exercício, porque eu não tinha forças. E depois eu fui melhorando, eu voltei a fazer exercício. Eu faço exercícios moderados, porque eu tenho uma lesão numa das minhas pernas que me deu um problema quando eu tinha 12 anos. Uhum. Então, não, mas eu consigo fazer. O doutor fala muito de fazer musculação, né? Eu faço musculação, faço tudo em casa também, né? Eu me adaptei em casa para fazer, eu tenho os pesos, mas é muito bom e vale a pena. Eu ganhei novamente, né? Eu acho que deu 7, 8 quilos novamente, o peso que eu acho ideal para mim, né? E eu fiquei muito feliz. E fazendo musculação. Aí é o legal, porque ganhar peso, simplesmente por ganhar peso, é terrível, porque você está ganhando gordura, né? Agora, quando você ganha peso fazendo musculação, você sabe que você está ganhando músculo. E aí você está melhorando sua qualidade de vida.
O músculo é um tecido muito importante dentro do nosso organismo. Ele é muito pouco valorizado, viu? As pessoas não sabem realmente o valor que a musculatura tem. O músculo ele tem mais funções do que você imagina, né? Porque geralmente o que a gente pensa? Que o músculo serve para promover o movimento dos ossos, né? Porque o osso não movimenta sozinho, né? Quem faz a movimentação dos ossos é o músculo. Então, é isso que ensinaram para a gente, às vezes, lá no ensino fundamental, e a maioria de nós fica com esse conceito de que o músculo é importante para a movimentação dos ossos. Não, musculatura tem muito mais função do que você imagina. Por exemplo, eu vou destacar algumas aqui, super importantes. A musculatura é o tecido mais ativo que a gente tem no organismo, baseado no tamanho dele, né? O cérebro, o pulmão, né, e o coração, eles são mais ativos em gasto calórico do que o músculo. Porém, o músculo ele é o mais presente em termos de percentual no nosso organismo. Ou seja, para a manutenção do peso, é o músculo quem ajuda no controle do peso. As pessoas que vão perdendo o músculo são aquelas que perdem o controle do peso, que vão aumentar de peso e depois não vão conseguir emagrecer também, porque o metabolismo vai estar super lento. Ou seja, quem determina o metabolismo do nosso organismo é o percentual de músculo que a gente tem. Além disso, por ele ser um tecido superativo, ele vai chamar muita glicose para dentro dele. Ou seja, ele ajuda no processo de evitar o aparecimento de um diabetes. Pessoas que começam a perder o músculo têm uma tendência muito maior a se tornar diabéticas. Então, olha só o risco, né? Outra coisa que o músculo é super importante é para a manutenção da massa óssea, porque o músculo, ele aperta o osso, né? Ele tem um tônus na sua musculatura, né, de tal forma que gera uma pressão sobre os ossos, e isso evita o processo de descalcificação dos ossos. Então, o músculo é super importante para nós, ele tem várias funções no nosso organismo, mais do que simplesmente promover o processo de locomoção ou movimento, né? Muito mais. Muito Eu legal. aprendi os exercícios, assim, a importância dele, quando tudo que nós precisamos fazer, assim, eu sempre gostei muito, mas o que eu aprendi mesmo, na realidade, foi contigo, né? Assistindo, estudei aí. Eu fico feliz, né, de estar levando conhecimento que está ajudando vocês a fazerem a melhor escolha. Ó, Lúcia, tem uma pessoa aqui que pergunta o que é essa sangria que eu falei, né? A sangria é o seguinte, você vai ao laboratório, eles vão colocar um catéter, né, no seu braço, assim como você coloca muitas vezes para fazer o processo da doação de sangue, você vai colocar. Só que ao invés de você doar o sangue, você vai jogar sangue para fora, né? Então eles vão eliminar seu sangue. Vão jogar lá uma quantidade de sangue para fora, com a esperança de jogar bastante ferritina fora. Depois você vai repetir mais uma outra sangria e mais outra. Geralmente são 3 para conseguir trazer ao nível de normalidade quando passa de 900, né? O nível de concentração de ferritina na corrente sanguínea. Então o processo da sangria nada mais é do que jogar sangue fora, para que seu organismo se sinta obrigado a produzir mais sangue, e aí você dilua a quantidade de ferritina que ficou no organismo nesse novo volume de sangue que você vai produzir. Isso daí é o processo normal para correção dessa alteração, né, de ferritina muito alta. Geralmente a gente tem falado aqui de ferritina baixa, né, Lúcia? A maioria das pessoas com ferritina baixa. Ferritina alta acontece, às vezes, em pessoas que geralmente têm um padrão de alimentação comendo muita proteína de origem animal. Principalmente, né, comendo muitos ovos, né, e na gema tem bastante ferro, e a carne vermelha também. Então, isso que é o processo da sangria, para eliminar esse excesso de ferro. Agora, uma coisa que seria interessante a gente observar dentro dos teus exames é que o seu nível de glicose ele deu super normal, super normal. Você está dentro do peso, teve esse ganho de massa magra que você obteve aí depois que fez as devidas correções de vitamina B12 associada à musculação. Uma coisa que seria interessante seria um exame de insulina, né? Só para a gente mostrar para as pessoas também, não tem, mas se tivesse, a gente ia perceber algo que eu sempre falo aqui, que é que a sua insulina provavelmente vai dar menos de 5, né? Ou seja, ela vai estar no nível mínimo, no nível mínimo. Por quê? Nessas condições que a gente viu de resultado, Lúcia, a gente percebe que não existe resistência para o trabalho da insulina. A resistência para o trabalho da insulina acontece quando a gente está totalmente descompensado emocionalmente, quando a gente está acima do peso, quando a gente come uma quantidade exagerada de carboidratos, seu nível de triglicerídeo deu 100, mostra que você não tem um exagero no consumo de carboidratos. Ou seja,
É legal a gente observar isso também, porque a gente começa a perceber que os órgãos, quando a gente tem um bom estilo de alimentação, um bom estilo de vida no geral, considerando outras questões como o tomar sol que você tem feito, né, a atividade física que tem feito, isso mostra como que os órgãos estão sendo poupados, né, com relação ao seu trabalho. Nenhum deles está sobrecarregado. Eles estão trabalhando normalmente no seu nível mínimo, ou seja, o grau de produtividade dos órgãos é alto, né? Então ele não precisa trabalhar, digamos assim, num período exagerado, fazer hora extra, esse tipo de coisa. Isso mostra que não está tendo um envelhecimento precoce, coisa que a maioria das pessoas está sofrendo isso. A minha cunhada, por exemplo, ela fez um exame e ela tem 50, acho que é 55 anos. E no resultado do exame dela, deu uma idade biológica de 74. Né? Então a gente percebe que quando o estilo de vida não é bom, os órgãos são sobrecarregados a tal ponto de o resultado de um exame demonstrar que você tem uma idade muito maior do que realmente você tem. Isso é legal, né, quando a gente olha os teus resultados, mostrar que realmente o corpo está trabalhando num ritmo normal. Ou seja, existe uma possibilidade de longevidade, né, de chegar bem numa terceira idade, de viver bons anos ainda depois que chega numa terceira idade com boa qualidade de vida. Esse é o desejo que eu tenho para todos vocês. E a Lúcia hoje trouxe essa esperança para todo mundo, né, Lúcia? Foi bacana. Mas vale a pena. Doutor, para ferritina alta, qual é o valor da ferritina alta? Olha, para poder chegar a um nível de repente, você precisar de uma sangria, né, a gente já vai pensar num nível maior do que 600, né, para poder chegar numa sangria. Geralmente, eles prescrevem a sangria quando está no 900, mas eu acho que passou de 600 já é um pouco preocupante, né? Tá. Então, para mim, fazer o exame da insulina para mim. É só para você olhar e depois você falar assim, realmente eu estou cuidando bem de você, né? Falar para o teu organismo assim. Eu vou fazer e depois falar com o resultado aí, tá? Legal, isso vai ser bacana, porque vai ser mais um indicativo para as pessoas de que realmente vale a pena ter um estilo de vida saudável, né? Hoje você tem colhido frutos, Lúcia, dessa mudança, desse estilo de vida que você está levando, né? Não sei quanto tempo já faz que você começou esse processo de mudança, mas uma coisa é certa, você está colhendo os bons frutos dessa mudança. Com certeza. Olha, essa mudança eu comecei praticamente há mais de 20 anos com alguns detalhes. Realmente a mudança está fazendo por volta de 10 anos, assim, sabe? É uma mudança progressiva, mas a mais radical faz 5 anos. 5 anos. 5 anos, parei de comer açúcar, um pouquinho, como um pouquinho de mel, às vezes um pouquinho de açúcar mascavo, muito raramente também, né? Mas vale a pena. Então, você vê que legal. Ó. Você já começou um processo de mudança gradativo, mas há 5 anos atrás foi quando você, né, intensificou aí esse processo de mudança mais radical, né? Tem uma pergunta aqui interessante, ó. O SM Mesparte, acho que é assim que pronuncia, diz assim, ó. Minha B12 deu 360. A B9, que é o ácido fólico, deu 8,36. As duas estão normais, né? E a homocisteína dele deu 18, né? E aí ele fala assim, por que essa homocisteína alta? Sou vegetariano, né? Então é interessante, realmente, não é o caso normal. O normal é nós encontrarmos para vegetarianos que estão com seus níveis de vitaminas dentro do padrão estabelecido, abaixo de 7, né? Abaixo de 7 ou pelo menos abaixo de 11. Então é importante observar esses detalhes. Agora, o nosso nível de estresse pode gerar um aumento da homocisteína? Pode, né? Quando a gente tem uma certa resistência insulínica também, né? Às vezes quem está acima do peso, quem não está fazendo atividade física, mas os principais fatores são esses. Carência de vitamina B6, que aí você não tem o resultado do exame, mas sendo vegetariano, é bem provável que você coma os alimentos na versão integral, e aí não era para estar com B6 alterada de forma alguma. Sua B9 está normal, sua B12 está normal, ou seja, o nível de homocisteína era para estar normal, sim. Tem que tentar investigar e a gente descobrir por que ele está alterado, mesmo diante de uma situação de normalidade do nível de vitaminas e ainda sendo vegetariano, ou seja, com uma ingestão de proteína menor do que as pessoas que são onívoras, que comem carne, queijo, leite e ovos, né? Vamos tentar
identificar aí o que está acontecendo. Pode falar, Doutor, Luiz. agora eu posso fazer umas perguntas aí. Claro que eu Sim. já fiz várias perguntas no grupo, aí nas Tulei, né? E eu já tive bastante resposta. Uma delas foi que eu comecei a usar a glutamina. Um dia eu assisti uma mulher falando da filha dela, né? Que tinha problema no intestino, que ela começou a dar glutamina e o doutor falou que era para ela continuar tomando. Eu comecei a tomar a glutamina. Então, para quem tem problemas intestinais, a glutamina ela é bem importante pelo seguinte: ela ajuda no processo de reconstrução das células lesionadas, né? Então, isso é bem interessante. Quem sofre, né, de caso de síndrome de colo irritável, ela precisa da glutamina para recuperar a sua mucosa intestinal, para trazer ela novamente para o grau de integridade. Então, é bem importante observar esse detalhe. Então, pode continuar tomando glutamina, ela vai te ajudar bastante. Então, eu tinha feito, daí eu tô no início do ano tratando essa fase. Assim, já melhorou, vamos supor assim, acho que uns 70%, 80%. Primeiro com o que eu estou aprendendo no curso e depois complementando com tudo que eu estou aprendendo contigo. E tomei 30 dias do probiótico, ajudou assim, deu mais um pulo. Uhum. E mais um dia eu te ouvi falando também que poderia continuar tomando mais tempo probiótico, né? Eu posso, no meu caso, também tomar mais tempo, então, também o O probiótico? probiótico, ele não tem uma contraindicação para a saúde. Eu falo que a única contraindicação da gente ficar tomando direto pode ser, às vezes, para o bolso, que é algo a mais que você está agregando aí. Mas para a saúde, não. Só tem benefícios, né? Fazer o uso dele. O que a gente muitas vezes sugere, Lúcia, é o seguinte: nós temos os probióticos em sachês, esses são excelentes para você fazer a correção rápida da sua microbiota intestinal. Depois nós temos alguns que são em cápsulas, né? Esses em cápsulas, eles são mais interessantes para manutenção do que para correção. E às vezes acaba sendo mais vantajoso na questão financeira o uso dos probióticos em cápsula. Mas vai tomar do mesmo jeito. Vai tomar essas cápsulas à noite, na hora que está indo para a cama, mas no custo-benefício, né, ele pode ser melhor financeiramente. Sim. Eu tomei o de xaxim, mas eu vou continuar no xaxim. Acho que vale a pena investir. Sim, é investimento, né? Isso daí não tem contraindicação, pode usar sem problema nenhum. Tá, e a glutamina também, eu estou tomando duas medidas que dá 5 gramas, né? Cada 2 dias ao dia, tá bom? Excelente a dose. É? É. Então, tá. 2 medidas. 2 vezes ao dia. Tá. Então, para o intestino, eu vou continuar isso. Tem mais alguma coisa? Assim, Como é que está essa parte aqui? o emocional? O emocional, eu tento gerenciar. De uns dias para cá, assim, dos dias não, acho que um mês e pouco, há um tempo para cá, que parece que está um pouco bagunçado, e é onde que eu associo também com a pré-menopausa, uma coisa assim, talvez, Uhum. né? Mas eu tenho que gerenciar as emoções. Precisa. E o seu padrão de sono, como é que está? Isso aí eu acho que assim, não sei se isso é de família, o que é, sempre dormir muito bem. Porque tem uma amiga que assim, eu sempre fui de dormir cedo, a não ser que aconteça alguma coisa, chega uma visita, né? Outro motivo, né? Que a gente vai lá das 10, 11 horas. Mas, o geral é 9 horas, 9 e pouca, já está no meu sangue, como diz assim. Já é muito bom. Mas, eu, assim, só porque eu acordo, às vezes, mais cedo. Às vezes, 3 horas da manhã, 3 e meia. Agora, até que nos últimos dias eu tenho dormido tem mais ou menos umas 4 horas. Mas isso, para mim, é bom. Tem que ser até 4 horas para dar conta da atividade do dia, né? Eu faço meus exercícios às 6 da manhã, para depois dar conta do restante. Às 7 horas eu estou comendo. Hoje eu comi 6 e meia para poder ser atendida na consulta. Então, eu queria perguntar
pela manhã. E, por exemplo, eu durmo mais ou menos 9 horas da noite. Geralmente eu acordo lá pelas 2 e pouca, no banheiro, volto a dormir. Depois, até que horas precisaria dormir de novo? Porque daí a segunda, que eu vejo tu explicar tudinho, muito bom sobre o estômago. Então, tudo vai depender, porque assim, ó, nós às vezes somos pequenos dormidores, às vezes somos médio ou grande, né? Um pequeno dormidor é aquele que entre 5 a 7 horas ele vai se satisfazer, né? Entre 5 a 7 horas de sono ele já vai ter realizado todos os processos que ele precisa, passado pelas 3 primeiras voltas do ciclo, já terminado o processo da manutenção do organismo, que é o sono da regeneração. Depois, ele só precisa de mais 2 voltas para memorização. Então, se você for uma pequena dormidora, pode ser que você dormindo, ó, das 9 até as 2 da manhã, vamos analisar aqui, ó, das 9 às 2, nós estamos falando de 3 horas, ou de 5 horas. Então, se você for uma média dormidora, pode ser que você tenha mais umas 3, 4 horas de sono depois disso. Se for uma pequena dormidora, pode ser que mais 2 horas de sono depois das 2 da manhã já seja o suficiente. Ou seja, 4 horas você já acorda a ponto de bala, né? Já acorda pronta para o dia, né? E isso daí não é nenhum problema acordar às 4 da manhã, 5 da manhã. Dependendo da sua necessidade, esse é o horário que você vai acordar e vai acordar bem, né? Até as 4 horas, tá ótimo. Porque eu sempre me acordo bem, eu acordo super bem. Então não teria problema nenhum. Não teria nenhum. Ó, a Ana, falando em sono, disse que dormiu muito, perdeu a hora, chegou atrasada hoje aqui, ó. A Ana Leandro. Mas é bom, pessoal, vocês estão chegando agora perto do Natal, já estão todo mundo no ritmo desacelerando de trabalho, acredito, né? Então pode dormir mais, não tem problema nenhum. Bom, então assim, Lúcia, o que eu tenho a lhe dizer é simplesmente, né, que você hoje trouxe para as pessoas uma esperança de que todo mundo pode ter resultados assim como você tem tido, né? E eu fico muito grato pela sua participação, porque isso mostra de que aquilo que nós temos dito aqui pode sim se tornar realidade na vida de cada pessoa que tem assistido, se eles colocarem em prática esse conhecimento. Esse conhecimento transforma vidas, pessoal. Quando nós falamos isso, nós não estamos brincando. Nós estamos falando de algo que é muito sério, mas é algo que nós já temos comprovação. Já são inúmeras pessoas que seguem essas orientações e têm resultados, que tiveram sua vida transformada. A Lúcia hoje trouxe para nós essa comprovação. Então, Lúcia, ó, do fundo do meu coração mesmo, queria agradecer a tua presença, por você ter compartilhado os teus exames, por a gente ter constatado de que vale a pena realmente investir na nossa saúde e que nós vamos receber o retorno se formos bem fiéis e caxias, como o pessoal diz aí, né? Em aplicar esses conceitos que são básicos para a nossa vida. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e assim, né, a Deus em primeiro lugar, a bênção de nós termos os tratamentos naturais, a alimentação saudável e pessoas preparadas também, dirigidas pelo Espírito Santo para tratar da gente, né? E eu agradeço muito ao nosso Pai do Céu por essa bênção. Muito legal, muito legal. Pessoal, estamos encerrando mais um Today, né? Um Today hoje, podemos chamar o Today da esperança, né? Onde todos nós temos esperança de melhorar se realmente seguirmos as orientações e colocá-las em prática. Desejo um ótimo dia para vocês. Hoje é dia 23, amanhã é dia 24, véspera de Natal. Amanhã é véspera de Natal, amanhã é meu aniversário, né? Estou completando mais um ano de vida, um ano também que eu tenho que agradecer muito a Deus, porque foi um ano de muita luta, né? Diante dessa questão do coronavírus, né? E uma mudança radical de forma de eu trabalhar também. Todos os programas que eu fazia presencialmente, agora eles são feitos de forma online. O programa que antes era o nosso trabalho, que era aqueles programas de imersão de uma semana, onde a gente trabalhava o conteúdo da transformação vital, virou um curso online. Já tivemos aí resultados fantásticos com os alunos da transformação vital. E em janeiro, estou formando uma nova turma do Transformação Vital. Então, se você ainda não é aluno do Transformação Vital e quer participar, o último curso que eu lancei da Transformação Vital fazem 6 meses, né?
E agora eu vou estar lançando uma nova turma a partir do mês de janeiro. Então fique esperto aí nas redes sociais para você não perder nenhuma informação e saber quando será o processo aí do lançamento do nosso próximo curso, da nossa próxima turma, na verdade, da transformação vital, tá bom? Um bom dia para todos vocês, Lúcia, mais uma vez, gratidão. Um abraço para todos vocês, até mais. Tchau, tchau.